Pessoal, nos próximos dias, Lula vai testar sua capacidade de malabarista. Podemos aqui debater os aspectos, qualidades e defeitos de Lula como ser humano. Ele terá inúmeros defeitos que poderemos enumerar. Mas, se formos observar as habilidades políticas de Lula, como chefe de Estado, como líder, até os detratores tendem a concordar que Lula é um político extremamente habilidoso. E essas habilidades elas vão ter um dos maiores testes que o chefe de Estado brasileiro já teve na visita ao presidente Biden. Por quê, pessoal? Nós temos uma conjuntura geopolítica de extremo estresse e tensão entre as duas maiores potências econômicas do mundo, China e Estados Unidos. E o Brasil, ele tem como os dois maiores parceiros econômicos e tecnológicos, China e Estados Unidos. Mas é muito importante que o governo brasileiro não tenha, como é sua tradição, no Itamaraty, salvo no último governo, que não tenha um alinhamento automático com nenhum desses países. Não é interessante para o Brasil estar alinhado de uma forma autômata ou automática, seja com China, seja com Estados Unidos. Ambos países têm como contribuir com o Brasil, e o Brasil com os dois países. Mas para isso é preciso que nós não tomemos lado. E por que isso vai ser mais difícil do que o habitual? Porque Lula pousa nos Estados Unidos logo um dia ou dois após uma denúncia muito grave feita pelo governo dos Estados Unidos de que teria abatido balões de espionagem chineses que sobrevoavam a América do Norte e também a América Latina. Essas denúncias do Departamento de Estado e de alguns órgãos militares americanos são só denúncias. Nós não sabemos se são verdadeiras, não temos ainda a apuração desses fatos. E podem também fazer parte de uma guerra de informações, uma guerra híbrida, e uma forma também de pressionar aliados e chefes de Estado que estejam prestes a visitar os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil tem que reconhecer que a China é o maior parceiro econômico brasileiro do atual momento e provavelmente dos próximos anos. Mas também o Brasil precisa reconhecer que num momento extremamente difícil da democracia brasileira, o governo Biden foi possivelmente o maior aliado da democracia brasileira, oferecendo ali o seu reconhecimento à legitimidade das eleições, à legitimidade das instituições, o suporte ao TSE e o suporte ao governo recém-eleito. O mundo está em uma cruzada contra o extremismo e contra a desinformação. E Biden é, sem dúvida, um aliado de Lula nesse sentido. Em que pese nós saibamos que existe uma tradição nos governos democratas de serem mais protecionistas. E aqui eu chego num outro ponto. Os Estados Unidos, de um modo geral, em suas políticas bélicas junto à OTAN, em relação à guerra da Ucrânia e até em relação à economia, oferecendo uma certa barreira protecionista contra os países do sul, do hemisfério sul, e também o próprio consenso de Washington, que implicitamente ainda ele é evocado e praticado, ele não oferece necessariamente as melhores condições econômicas ao Brasil, tal qual ele tem oferecido em relação às condições democráticas e políticas. E nesse sentido, ao Brasil, interessa sim um alinhamento com China, com Índia, com Rússia, com África do Sul, com o BRICS, especialmente se a ideia de um sul global como um bloco econômico e a possibilidade de criarmos uma moeda do BRICS, isso tudo não pode ser renunciado pelo Brasil. O Brasil integraria um dos maiores blocos econômicos do mundo, que reuniria os dois países mais populosos do mundo, 3 das 4 maiores forças armadas do mundo, o maior produtor de alimentos do mundo e uma das maiores potências da África, sem dúvida nenhuma, que é a África do Sul. Isso sem contar
Turquia, Nigéria, Argentina e uma série de outros países que têm economias com peso, como também Angola, que desejam aderir ao BRICS. Nesse jogo de equilíbrio, de balança, o Brasil vai ter que ter muita habilidade para não melindrar a China enquanto visita os Estados Unidos e não melindrar o Washington quando Lula visitar Pequim nas próximas semanas.